Olá, alunos. Eu tenho aí um exercício onde a gente vai explorar um pouquinho o conceito de alongamento em eixos submetidos a forças axiais. Vamos supor aqui que eu tenha 20 kN atuando aqui no centro dessa peça, né? Essa peça é uma peça cilíndrica, né? Mais ou menos assim, ó. Esse é o formato da peça. Ela tem duas secções. A primeira secção tem 300 milímetros ao quadrado. E a segunda secção tem 200 milímetros ao quadrado. Esse. Ok? Então, essa secção, quando eu falo isso, eu falo essa área, né? E essa área aqui, a área inicial aqui, ó. Bom, aqui no meio da peça tem uma força de 20 kN. E aqui na extremidade, mais 10 kN, ok? Primeiro entender, então, a questão. A distância de aplicação da força está dada aí na questão. A pergunta que se faz é, qual será o alongamento da peça, ΔL, no ponto C, sujeito a essas forças? A gente sabe que o alongamento pode ser calculado pelo somatório de PI, LI, AI e E, né? Nesse caso aqui, vamos supor que essa peça tenha, vamos supor que essa primeira parte aqui tem um E de 70 gigapascals e essa segunda parte aqui tem um E de 200 gigapascals. Bom, nesse caso, veja que eu tenho aí essa equação e eu vou fazer ela, eu vou tentar analisar em cada pedaço da peça quais são as forças que estão atuando. Para isso, a gente costuma fazer secções na peça. O que são secções? Eu corto a peça, por exemplo, em determinados pontos. A primeira secção a gente chama de N, ou P aqui mesmo, vou chamar de P1, bem aqui nesse início da peça. E eu vou tentar obter quanto é esse P1. Primeiro, eu sei que eu tenho uma reação nessa direção, e essa reação tem que ser a soma das duas forças, 30 kN. Por uma questão de... Então veja que esse corte aconteceu bem nesse ponto, nessa secção. P1 tem que ser igual a 30 kN para haver equilíbrio. Se eu fizer outro corte, outra secção, desse lado aqui da peça agora, eu já vou ter a seguinte situação. Eu vou ter 20 kN aqui desse lado, e aqui eu vou ter uma força P, vou chamar de P2. Aqui eu continuo com a reação de 30 kN aqui na parede. Fazendo aí, na secção 2, fazendo um balanço aí de força, eu posso dizer que eu tenho menos 30 kN, mais 20 kN, mais P, isso tem que ser igual a zero. Logo, P vai ser exatamente a 10 kN. Esse P2, né? E finalmente eu posso fazer um outro corte, uma outra secção. No final da viga, aqui na posição 3, eu vou ter P3. Veja que aqui eu tenho 20 kN, 30 kN, que é a reação no apoio. O P3 tem que ser, o somatório disso aí tudo tem que ser zero, não é isso? Então tem menos 30, mais 20, mais P3, igual a zero. P3 também vai ser igual a 10 kN. Eu faço isso porque, para aplicar a equação da variação ou do alongamento, né, eu faço o somatório. 30 kN vezes 0,5, porque esse primeiro trecho ali tem 0,5,
70 vezes 10 na sexta, para dar em quilonewton. Veja que eu 70 gigapascals, eu estou usando aqui 70 vezes 10 na sexta, vai ficar todo mundo em quilonewton, já que aqui em cima eu tenho 30 quilonewton, ok? Então fica quilopascals. Aqui é metro, né? E vezes o quê? 300, que é a área, né? Vezes 10 dá menos 6 metros quadrados. Mais 10 quilonewtons vezes 0,5, 70 vezes 10 a menos a sexta, né? Quilopascals, que é o E, da primeira parte. 300 vezes 10 na sexta, ou menos 6, né? Metro quadrado. Mais ainda, 10 vezes 1 metro, 10 o que? Kilonewton, né? Kilonewtons. 200 vezes 10 na sexta, quilopascals. Deixa eu arrumar aqui. Vezes agora 200 vezes 10 dá menos 6 metro quadrado. Vocês podem estar me perguntando por que que... Isso aqui foi para explicar isso. Por que que a gente separou aqui esse tamanho aqui, essa medida é 0,5 e aqui 0,5 também. Porque se eu fizer um desenho da peça, então 0,5 na verdade, esse 0,5, esse 0,5 correspondem, fazer aí a distribuição da força normal nessa peça, eu vou fazer o seguinte, X e aqui a P, né, em Newton. Os cortes na peça. As secções, né? Por isso que eu faço a conta desse jeito aqui, ó. A esse pedaço aqui, ó, que eu tenho 0,5 metro predominando uma força P de 30 quilonewtons. E eu tenho outro 0,5 metro aqui, ó, esse outro pedaço aqui, predominando uma força de 10. E eu tenho 1 metro aqui, onde predomina a força axial de 10 kN também. Então, fazendo essa conta toda aí, eu posso dizer que a variação do alongamento aí no ponto C ali vai ser da ordem de 0,0012 metros, ou também 1,2 milímetro. É isso. Espero ter entendido e até a próxima aula.